ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês e nós vamos falar agora sobre tô engolindo letras, estou com fome. Vamos falar agora sobre algumas doenças e a ecologia delas, ok? Na natureza, é claro, na selva de concreto, ou seja, também nas grandes cidades, onde todos nós moramos. Por exemplo, aqui, vamos falar sobre amebíase. Eu esqueci de falar na aula passada, ok? As páginas. Nós falamos das páginas 214 e 215, módulo 4, capítulo 7, né? Aí, e hoje, né? Hoje não, agora nós vamos falar sobre as páginas 216 e 217. 216 e 217. Ok, do livro didático, então vamos lá. Entendam bem como, né, podemos analisar. Eu já falei sobre vetores de doenças, só que, e claro, as doenças que são transmitidas por eles. Só que aqui nós vamos falar, okay, de outras que essas doenças são causadas por outros micro-organismos diferentes daqueles, ok? Dos grupos daqueles que nós tínhamos dito antes. Por exemplo, a amebíase. A amebíase é uma doença causada por uma ameba, ok? Como é que eu posso dizer isso? Vamos lá. A ameba, você pode desenhar. Oi, branco, peraí, aqui. A ameba, aqui. Você pode desenhar como quiser. Ela simplesmente afeta o intestino dos vertebrados. Como? Está lá o intestino da pessoa, vamos desenhar assim, em que ela adentra o intestino e fica próximo da parede, sugando aqui as células do intestino, que são quadradinhas, todas quadradas, e ela fica sugando as substâncias, os nutrientes da pessoa. A pessoa faz a digestão, ao invés do alimento digerido entrar na célula, ser digerido, completamente a ameba fica lá, sugando e retirando dos vertebrados todas as energias da digestão, incluindo, no caso, todo tipo de alimento possível, para que ela possa digamos assim, se reproduzir. Na imagem do livro mostra a entamoeba, no caso a espécie, né, o gênero entamoeba, a entamoeba stolica, se alimentando de hemácias. Então, essas hemácias, ok, são células do sangue, glóbulos vermelhos. O que acontece a doença, quando ela está agindo no sistema circulatório, sistema circulatório aqui, ele ocorre de forma paralela, próxima e em grande quantidade, próximo ao intestino, até formar uma região chamada mesentérico, que fica bem lá no meio do intestino da pessoa. Então, é altamente vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos. Dessa forma, a entamoeba se aproveita para circular no corpo da pessoa. Okay? O sistema circulatório ele é usado como se fosse um meio de transporte, okay? Pelas doenças, causando problemas de saúde crônicos. Okay? Por exemplo, aqui no caso, se alimentando das células das hemácias, essa entamoeba ela vai acabar reduzindo a chance dessas hemácias em receber oxigênio e, né, a pessoa ficar com menos possibilidade de reter esse oxigênio no corpo. Já ela também, quando está no intestino, aí quando chega na região da barriga, no intestino, ela causa diarreia e problemas de alterações da temperatura do corpo, né? Febre, calafrio. E claro, também como eu falei, pode alterar, como ela age
no sistema circulatório ligado à respiração, né, ao ar, ela vai agir também nos pulmões. E por estar no sistema circulatório, o fígado também é afetado. A giardíase, no caso, que é do gênero Giardia lambia, a espécie Giardia lambia, okay, ela ataca especificamente o intestino e possui, muitas das vezes, sintomas comuns, como por exemplo a diarreia. Geralmente esses micro-organismos, esses protozoários, entendeu? Em geral, eles geram diarreia, eles atacam muito o intestino, a região, porque eles vão direto na região onde eles encontram, como eu falei antes, uma região onde há toda a digestão, os alimentos já estão praticamente transformados para serem sugados pelas células humanas, e aí o protozoário vai lá, aproveita e, como está bem fácil o alimento, ele vai suga esse alimento, retirando os nutrientes possíveis que, claro, uma pessoa pode ingerir e se manter com saúde, né? O metabolismo bom e, claro, a imunidade alta. Só que, olha a lógica, não existe só uma giardia ou uma ameba agindo, são milhões delas, então, ao ponto de alterar a saúde de uma pessoa, okay? Já o rotavírus ocorre transmissão de água e alimento contaminado, que é a região via fecal oral, que a pessoa elimina fezes contaminadas, as fezes, né, sujas, e acaba tocando nelas e contaminando. Sim, geralmente crianças fazem isso. E, claro, pondo a mão na boca, contaminando objetos e a própria boca. Então, o rotavírus tem essa prevenção de qual, no caso, de comum, de ansiedade, ok, de ser asseado. A pessoa limpar as mãos, tomar banho, se limpar no geral, já ajuda bastante, ok, limpar o corpo por inteiro, a reduzir o contágio dessa doença. E no caso aqui, como eu já falei aqui, você vê que o rotavírus é um vírus, então, do grupo de rotavírus, ok? E vê que, como eu falei que transmitem para crianças, sua transmissão ocorre de maneira hídrica e as consequências do rotavírus exatamente diferente, como eu havia dito antes. Nos protozoários geralmente é diarreia, porque ataca o intestino. Já aqui o vírus, ele ataca a região do aparelho digestório, ok? Só que, claro, região fecal oral, os extremos, né, onde entra o alimento e depois onde sai o alimento, então está relacionada a essas regiões, como por exemplo o vômito, ok? E a febre também está mais próxima. As pessoas sofrem, né, com o sistema respiratório próximos, claro, à região da boca. Enquanto que estas doenças que eu citei são transmitidas das formas que eu havia dito, claro, obviamente, não só, né, através de água ou alimentos sujos, mas outros meios existem como maneira de evitar, né, doenças. E claro, aqui vocês podem ver o controle de eliminação de vetores. Então, o que é um vetor? Vetor é uma espécie de animal, geralmente, ok? Geralmente um inseto, mas há outros grupos, como por exemplo na aula passada eu citei um molusco, que é o caramujo do gênero Bionfalaria, ou seja, existe uma espécie de ser vivo que é intermediário entre a doença em si e o ser humano, que no caso a gente chama de vetor, porque ele direciona, ele faz um direcionamento da doença para a pessoa. Por exemplo, aqui no cartaz há o que? Um meio de você combater o mosquito, que a gente conhece como mosquito da dengue, né? Mas também é um mosquito né, que transmite também outras doenças, como por exemplo Zika zero. O que acontece? O óbvio, né, de sempre, gente, manter caixa d'água limpa, o túnel,
é bom para combater qualquer doença. Manter calhas são as calhas que ficam no telhado das casas limpas. Por quê? Porque aquela água vai e de repente ela encharca o chão, enche, né? Às vezes faz um pequeno alagamento, um pequeno enchente dentro do quintal da pessoa. E as doenças de, por exemplo, minha casa há muitos gatos de vizinhos, em que esses gatos fazem, né, as suas fezes nos telhados de madrugada. O que acontece? Quando há uma enchente, o que ocorre? Essas fezes descem para as calhas, para a calha, acumula a um fedor horrível, a gente tem que sempre limpar. E caso acumule no chão, através de água, a doença toxoplasmose, okay, ela pode ser passada para a pessoa caso eu tope na água contaminada, entendeu? Então, uma pessoa que tope. Então, calha é importante para combater muitas doenças. Agora a calha tem que estar limpa, sempre. Garrafa virada para baixo, né? Para não acumular água, é claro. Mosquito da dengue, não lançar os ovos. Lembre-se que o mosquito da dengue precisa de água limpa. Então, colocar areia em vaso de planta, água ali pode estar até encharcado com água e você põe água e fica água e areia misturado. Mas não há nenhuma pequenininha poça, entendeu? Ao ponto de ali tecnicamente ficar limpa um pouquinho e o suficiente para que o mosquito possa se reproduzir. Então, muito cuidado, gente. Retire sempre água de pneus, né? Ou qualquer objeto, né, que fique ali a água dentro. E manter a lixeira bem fechada. Então, a lixeira também, ela é importante. Assim, o pneu, não só esses animais, né, como por exemplo o mosquito da dengue ou um caramujo, mas aranhas e escorpiões também podem se infiltrar em pneus secos, ok? Não só questão do pneu molhado, o inseto por ovos ali. E a lixeira também serve para ratos, ok? Ratos gostam de lixeiras, eles estão atrás de comida. Então, lixeiras bem protegidas combatem, né? A lixeira bem protegida, ela combate doenças no geral, ok? Vamos lá. E existe a espécie do Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele pode passar, certo, 4 doenças. As pessoas conhecem a dengue, o vírus da dengue, o vírus da zika e o vírus da chikungunya. Só que ele também transmite outros vírus, que é o vírus da febre amarela. Mas, certo, tecnicamente, a febre amarela, ela está restrita à região amazônica, ou pelo menos o bioma amazônico. Claro que há exceções. Há alguns casos de febre amarela que hora ou outra aparecem no Nordeste, ok? Parece que em Sergipe nos últimos 40 anos só ocorreram, eu não lembro bem quantos casos foram, mas se forem, acho que só foi um caso, eu não lembro bem, certo, gente? Estou devendo essa. Um caso só de febre amarela dos últimos 40 anos, por conta de uma pessoa que já veio doente da região amazônica para cá, não se cuidou, ficou adoentado e veio para cá já adoentado. E no caso também lá a febre amarela, okay? Caso ela estoure em outra região, sudeste, centro-oeste, etc., no caso é por conta de alguém que foi da região amazônica para a região correspondente ao estouro da doença. Faço as questões, né, do livro 8, 9, 10 aqui, respondo no caderno, ok? Façam as questões que estão aí no caderno. Aliás, a 7, né? 7, 8, 9, 10, ok? Por favor. Fique com Deus. Boa quarentena. Até mais. Tchau, tchau.